Meus queridos e minhas queridas, eu gostaria que vocês lessem comigo um texto bíblico, mas eu vou fazer a seguinte opção. Eu queria contar para vocês a história por trás, ou melhor, ao redor desse texto. E a história ao redor de um texto, tecnicamente, chama-se contexto. E num determinado momento, eu queria que todos nós pudéssemos parar e nós pudéssemos ler juntos o texto, tá bom? Eu queria te pedir que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. E aqui vai uma técnica, tá bom? Uma técnica. Se você quiser prestar de fato atenção àquilo que alguém diz, faça contato visual com essa pessoa. Eu estou me esforçando, tento observar que eu tento ficar virando a minha cabeça aqui para esse grupo, 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 e para o pessoal que nos assiste na internet. Mas, por favor, tenta fazer contato visual comigo, porque além de prestar atenção, você ganhará uma dose extra de beleza nesta manhã, sem dúvida alguma. Ditas estas coisas, a história que eu tenho para te contar ao redor do texto que a gente vai ler é a seguinte. Nos tempos de Jesus, e que isso foi bastante tempo atrás, tinha uma marca, uma característica daquela sociedade de Jesus que a gente meio que perdeu. E esta perda, ela é muito ruim para a gente. A sociedade na qual que Jesus viveu era uma sociedade que tinha como marca característica a ideia de mestres e discípulos. Era uma sociedade onde ninguém, ou quase ninguém, existia sem a figura de um mestre ou de um discípulo. Ou melhor dizendo, sem a figura de um mestre, e a gente se tornava discípulo de alguém. As pessoas mais ilustres que existiam no tempo de Jesus eram os chamados mestres. Dia desses, eu fiz a um grupo de pessoas a seguinte pergunta: o que vale mais? O que uma professora ou um professor do ensino primário ou Neymar? O que é melhor para a sociedade? O que constrói mais? Professores primários ou o talento do Neymar? Acontece que a nossa quase reação imediata é dizer... Vocês não têm reação imediata, né? Então tem que ser estimulada. É quase dizer professor primário. Esquecendo que o talento do Neymar gera toda uma indústria que igualmente emprega pessoas, gera tributos e uma série de coisas. Mas o fato é que nossa sociedade é uma sociedade tão focada no entretenimento que ela está mais disposta a pagar pelo talento do Neymar do que pelo conteúdo que a professora primária evidentemente entrega. Ou alguém tem notícia de uma professora primária ou professor que ganha o mesmo que o Neymar? Se você tiver, me avisa que eu gostaria de conhecer esta pessoa. Ora, por que a nossa sociedade valoriza e está disposta a pagar tanto mais por um determinado talento quanto o outro? Porque a sociedade se configurou de uma maneira diferente. Nos dias de Jesus, Neymar não teria lá muita chance. Claro, sim, existiam outras configurações esportivas que colocavam em relevo pessoas com tais talentos, mas a figura do mestre e de um discípulo era tremenda. Era motivo de orgulho para uma família que um determinado membro da família, ainda jovem, pudesse ser aceito por um determinado mestre. Eu não sei se você repara, mas a nossa sociedade, às vezes, ela tende a retornar para o passado. Alguém já ouviu, está percebendo um movimento aí de coach? Sabe assim, coach, tudo é coach, agora eu tenho um coach, eu não sei, coach é técnico em inglês, né? E eu tenho um coach, sabe o que é isso? É a tentativa da sociedade retornar para um traço que ela perdeu. Em determinado momento da história, nós rompemos com essa ideia de alguém nos acompanhar e em favor de uma profunda autonomia. Eu mando em mim, é o meu coração, eu faço as coisas que eu quero, é a minha cabeça, ninguém faz a minha cabeça, sou eu mesmo, o importante sou eu mesmo, esquecendo-nos que a gente não dá conta da nossa vida sozinho. Não dá conta da nossa vida sozinho. E aí, meus caros, nos dias de Jesus, a figura de um mestre com seus discípulos era realmente algo fantástico. Por isso que Jesus, quando completou 30 anos, anuncia-se publicamente ao mundo, a primeira coisa que ele faz, sua primeira estratégia, sabe qual foi? Chamar para si
12 discípulos. Só que 12 discípulos é o que a gente conhece. Jesus teve um grupo maior de discípulos. E o curioso é que Jesus inova como mestre daqueles tempos, porque os mestres daqueles tempos não aceitavam mulheres no seu corpo de discípulos, porque mulheres, conforme se pensavam alguns mestres daquela época, sequer tinham alma. Por isso que é importante a gente saber que tipo de mestre a gente está entregando à nossa vida. Ora, Jesus inova, porque se os mestres daquele tempo selecionavam os mais habilidosos, os mais talentosos, e selecionavam as pessoas, os mestres selecionavam as pessoas mais estratégicas da sociedade, o que Jesus fez? Convidou um grupo de perdedores, se é que eu posso usar essa expressão. Convidou um grupo de pessoas que não tinham um status quo naquela sociedade alto. Ele foi para quem? A quem ele chamou? Que pessoas ele chamou? Ele chamou um grupo de pessoas que não era valorizado naquela sociedade, inclusive aceitando dentro do seu corpo de discípulos, o quê? Mulheres. Os relatos das biografias de Jesus que a gente tem, eles dão conta mais direto da relação de Jesus com esse grupo de discípulos, os 12. E é interessante a gente observar como na relação de Jesus com os 12 discípulos, tiveram coisas as mais, eu não vou dizer engraçadas, porque isso forçaria vocês a rirem, mas eu diria, no mínimo, interessantes. E Jesus, me permita aqui, me parece que ele tinha um hábito de colocar apelido nos seus discípulos. Se não hábito, pelo menos ele fez isso com 2 deles. Tiago e Zebedeu, a quem ele chamava os filhos de Zebedeu, Jesus os apelidou como sendo filhos do trovão. Você conviveria de perto com um grupo, com 2 pessoas, e você daria o apelido para essas 2 pessoas, filhos do trovão, se a voz dessas 2 pessoas fosse alguma coisa assim, tipo, oi gente, assim nessa manhã, eu gostaria de com muita delicadeza compartilhar com vocês aquilo que eu penso. Você daria essa expressão trovão para uma pessoa assim? Claro que não. Por essa expressão, filhos do trovão, eu imagino Tiago, filho de Zebedeu, como 2 pessoas não temperamentais, não sanguíneas, quase que hemorrágicas, não é verdade? E ali, deviam falar alto, deviam rir alto, deviam gritar alto, deviam ser combativos. E havia a promessa de que Jesus viria a reinar e tinha para exemplificar, para metaforizar na cabeça das pessoas a seguinte frase, porque naquela época não se vivia um Estado democrático de direito estabelecido. O que tinha? Era monarquias. Qual era o posto máximo que alguém podia exercer na sociedade? A figura de um rei, um trono. Por isso que na Bíblia, todas as figuras de poder e autoridade estão associadas a rei. Mudou a estrutura social, hoje a figura de um rei, a figura de um monarca, não nos inspira. Confere? E aí, naquela época, para as pessoas entenderem, uma mensagem que Jesus queria passar, que era, gente, o mundo não está desgovernado, eu reino, eu vou reinar, e nos últimos dias, no final dos tempos, ou no início de todas as coisas, eu vou reinar. E o que se tinha como metáfora para isso? Ele sentado num trono. E aí tem um detalhe, todo rei tinham pessoas do lado dele, correto? Cadeiras do lado dele, que eram seus conselheiros. Na estrutura da época, se você tivesse um trono e tivessem 6 cadeiras do lado de cá e 6 cadeiras do lado de cá, as pessoas que fossem sentando, aquelas que estavam mais próximas dele, do rei, eram as mais importantes no grupo, confere? Como era o nome dos filhos de Zebedeu, o apelido deles? Filhos do trovão. Pois bem, um belo dia, estabelece-se uma briga entre os 12 discípulos de Jesus para ver quem era o primeiro. Cara, imagina, 12 caras seguindo Jesus e dizendo assim, eu sou o cara. Não, eu sou o cara. Tiago olha, não, eu sou o cara. Não, eu sou o cara. Quase que pedindo, Senhor, tem uma briga entre nós e a gente, como é todo mundo igual, mas está todo mundo caindo na loucura, sendo iguais de discutir quem é o primeiro, fala para a gente quem é o primeiro entre nós. Nesse meio tempo, se você junta os retalhos da biografia, nesse meio tempo, aparece uma figura extraordinária. A mãe dos filhos do trovão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se os meninos falam alto desse jeito, se os meninos são ativos, como é que você imagina a mãe deles?
olha, queridinho, se você tomar uma porrada na escola, com perdão da expressão, sabe o que que você faz? Disse Jesus, dá? É isso que a mãe dos filhos de Zebedeu falou para ele? Claro que não. Devia ter dito, cara, olha, se coloca, você é o primeiro, você nasceu para reinar. Pois a mãe dos meninos chegou para Jesus e disse assim, Senhor, já que o Senhor vai reinar, eu queria te pedir um pedido assim, muito tranquilo, muito humilde. Bota um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Coisa de mãe, não é verdade, cara? Um à tua direita, muito tranquilo, estou te pedindo tranquilamente. Esse era o clima, cara. Que a gente pensa, os 12, eu estava caminhando com Jesus e tal. A gente tem a ilusão. Não, para acreditar em Jesus, uma ideia, sei lá, eu não estou vendo. Se ele estivesse aqui mais perto de mim, se ele estivesse mais perto de mim, a gente cometeria as mesmas besteiras. E aí eles estavam lá num belo dia, no final, todo mundo intuindo, Jesus já havia dito, que iria morrer, iria celebrar a última Páscoa. Detalhe aqui importante, só retornando uma coisa que a gente já disse. Gostaria que você levantasse a sua mão, tá? Ao longo da sua trajetória escolar, você já teve raiva, você já presenciou, tinha na sua classe aquela figura que era o queridinho, a queridinha da professora. Alguém já teve do professor, alguém já teve isso? Pouca gente. Quem não levantou a mão é porque certamente foi o queridinho, a queridinha da professora. Características. Senta na frente, faz todos os exercícios, entrega todo o resultado, é mais inteligente, tira a nota mais alta. Por isso a gente tem tanta raiva. Porque a gente não respeita pessoas arrogantes que não têm o que entregar. Mas você olhar alguém que é muito inteligente e dizer, eu sou inteligente, e daí você tem muita raiva dessa pessoa, eu tenho muita raiva dessa pessoa. O ruim é quando a pessoa é muito burra e posa de inteligente, não é verdade? Ou vice-versa, não, ou outra coisa que você queira colocar. Mas o queridinho, a queridinha da professora, era alguém que se destacava do grupo, que levantava a mão na frente de todo mundo e que tinha uma característica, delatava os transgressores, que na nossa cultura é louco, porque na nossa cultura, delator, canalha é quem delata, não é quem cometeu o crime. Você já reparou na nossa cultura como é interessante? Se você delatar, você nunca mais eu te chamo para tomar chopp, porque você não é confiável. Não, a falta de confiabilidade não é na ausência de caráter, na minha transgressão, não. É em quem delatou. Olha a loucura isso. Isso está na nossa escola, está nas nossas relações familiares, escolares. É por isso que, talvez, em almoço de família, no nosso país, assim, meu filho, faça tudo, roube, mas, por favor, não delate os seus colegas. Ora, meus caros, Pedro era essa figura, queridinho do professor, levantava a mão e tal. Cara, você pode imaginar uma figura totalmente sem noção, era Pedro. Sem noção. Último jantar. Havia um clima no ar, Jesus ia morrer. Jesus disse para os discípulos, esta é a última ceia que eu vou comer com vocês. E você sabe o que Jesus fez? Disse assim, ó, tem 2 ingredientes aqui. 2, pão e vinho. Sabe esse pão? Come aí. Come esse pão. Esse é o meu corpo que vai ser dado por vocês. Sabe esse vinho? Esse vinho aqui é o meu sangue que vai ser dado por vocês. Até aí tudo bem. Aí Jesus jogou uma notícia explosiva sobre a mesa. Lembra o clima de competição? Jesus disse assim, só tem um detalhe. Todos vocês são meus amigos, mas tem um que vai me trair. Se eu pudesse aconselhar Jesus, não fala isso agora, que essa galera está querendo saber quem é o primeiro. Você vem dizer que tem um que vai trair. Imagina um outro, aquele olhar acusatório. Pedro, claro, Pedro deve olhar para si e dizer, se alguém aqui vai trair, não sou eu. Só que Pedro verbaliza isso. Pedro diz algo assim, Senhor, eu jamais seria capaz de te negar. Eu nunca te negarei. As palavras são minhas, tá? Quanto a essa galera aí, eu não sei não. Eu jamais te negarei. Por favor, grava. Eu nunca te negarei.
Jesus olha para Pedro e diz, cara, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O texto para aí, mas eu posso imaginar pela personalidade de Pedro, que ele talvez lá dentro, ficou quieto com os lábios, mas lá dentro, sabe aquela história do pai que mandou o menino ficar quieto, senta, o moleque levantou, senta, levantou, senta, pô, o moleque não levantou, o pai pegou, deu umas palmadas, senta, o moleque sentou, olhou para o pai e disse, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou em pé. Jesus olhou para Pedro e falou, cara, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Pedro por dentro dizendo assim, por fora eu calo a boca, por dentro eu continuo alimentando a meu respeito a visão de que eu jamais vou te negar. Você conhece a história. Jesus é preso, levado para a casa dos principais sacerdotes e tal. E Pedro, de fato, todo mundo abandonou Jesus. Judas traiu, o resto da galera vazou, e Pedro acompanha, mas acompanha de longe. E os relatos dizem que, inclusive, ele meio que se escondia. Até o momento que Pedro é pego no lugar, no pátio de uma casa onde Jesus estava sendo julgado. E lhe foi perguntado 3 vezes, cara, você é um dos judeus? Pedro diz, um dos que andou com ele. Pedro diz, não, cara, não sou. Alguém diz assim, mas cara, as suas roupas, o seu sotaque denuncia que você é um dos discípulos de Jesus. Não. Olha que loucura. Eu não o conheço. Imagina se arranjar um namorado ou uma namorada. Ou um ficante. Ou um namorado ou uma namorada. Tem uma coisa que me dá uma agonia nos filmes americanos, é que chega um amigo de infância e o namorado está aqui, eles não apresentam, você repara, ele fica assim conversando. Cara, que sensação horrível é não ser reconhecido no meu lugar em público. Quem é essa pessoa? Sei não. Mas está do seu lado, mas está aqui, mas não tem nada a ver com essa pessoa não. Cara, você pode imaginar, você continuaria alguém que te nega em público, que abre a boca 3 vezes e diz assim, eu jamais, não conheço. Agora, leiam comigo, se a gente pode ler juntos, esse texto, e talvez a letra esteja pequena, mas deixa eu ler então. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse, este homem estava com ele. E este homem estava com ele. Pedro negou. Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse, você é um deles. Mas Pedro negou, não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta, ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu. É sério. Não sei do que você está falando. E assim que ele acabou de falar, um galo cantou. E então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo, no caso Pedro, lembrou-se das palavras do Senhor. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que você acha que estava contido no olhar de Jesus?
Porque essa cena, ela sempre me intrigou. No momento em que Pedro cumpre a profecia de Jesus, de que ele haveria de negá-lo, Jesus olha para ele. Apenas olha, não diz nada, não fala nada, olha, olha, olha. E eu e você sabemos de uma coisa. Às vezes, um olhar pode ser muito mais penetrante do que qualquer palavra. Um olhar pode quebrar a gente de uma maneira que a gente pode, nunca, nenhuma palavra seria capaz. Um olhar. E esse pode ser um olhar cheio de raiva, esse pode ser um olhar cheio de acusação, esse pode ser um olhar cheio de misericórdia, esse pode ser um olhar cheio de compaixão, este pode ser um olhar que diz lá no fundo, você lembra agora o que eu te disse? Esse pode ser o olhar do triunfo, dessa coisa egóica que eu e você temos, onde a gente prefere que as coisas deem erradas só para que a gente tenha o prazer de aparecer no cenário e dizer, eu não te disse. A gente prefere 1000 vezes, muitas vezes, quando o ego doente da gente nos assalta, 1000 vezes, que algo dê certo. E a gente tenha que dizer, eu estava errado, me perdoe. A gente prefere 1000 vezes que as coisas deem errado, só para que a nossa opinião esteja de acordo com os fatos. Pedro estava errado com relação a si mesmo, Jesus estava certo. Esse olhar foi do quê? Foi um olhar dizendo, eu te disse, eu não te disse? Que olhar foi esse? Que olhar Jesus olhou? A gente já está indo para o final. 4. Eu e você. 4. Nós somos o nosso, se é que eu posso colocar as coisas nestes termos, nós somos o nosso eu passado. Esta pergunta, hoje, quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Quem sou eu de fato? Que é uma pergunta perturbadora, mas libertadora. Neste eu está contido o meu eu passado. Eu e você somos sim a soma, somos sim os conteúdos que nos antecedem até esse momento. Infância não é um tempo que ficou para trás. Infância, família, relações, é algo que eu trago até hoje. A gente anda gravando uns videozinhos aí na internet, que eu acho que já está dando aí um samba aqui e ali. Eu tenho vontade de gravar um vídeo, especificamente para a galera do mundo do trabalho, com a seguinte frase: eu não levo o trabalho para casa. Já ouviu essa frase? Mas todo mundo leva a casa para o trabalho. Sabe por quê? Porque eu levo para o trabalho as minhas dinâmicas familiares, eu levo para o trabalho as vozes que eu ouvi dentro de casa, eu levo para o trabalho a necessidade que eu tenho de provar para as pessoas que estão dentro da minha casa aquilo que eu sou, eu levo para o trabalho tudo aquilo que eu sou como pessoa, como história. Eu e você temos um eu passado, mas a gente também tem um eu presente. Eu não sou somente aquilo que me compõe no passado, eu sou aquilo que eu sou agora, gente. E quantas coisas que eu sou hoje, que eu não era no passado. Cara, quantas mudanças significativas se dão em blocos de tempo, em períodos de tempo. Para a minha vida, eu tenho até como marco. Eu acho que a cada 10 anos, a cada década, coisas significativas acontecem na nossa vida, a gente muda. E em uma década, não é que isso seja uma métrica fechada, mas uma década a gente vai moldando. Eu não sou, você não é, mas a pessoa dos 15 anos, nós não somos mais as crianças de 7 anos, nós somos hoje uma série de coisas que a gente descobriu nos últimos 5 anos, que foram trazidas nos últimos 5 anos para a gente. Nos últimos 3 anos, quem sabe ontem. Eu tenho um eu passado, eu tenho um eu presente, agora eu também tenho um eu idealizado. O que é o meu eu idealizado? Eu jamais vou te negar. O eu idealizado é o olhar que eu lanço sobre mim, que é um olhar quase mitológico. É um olhar de veneração,
É um olhar de adoração ao meu respeito. É um olhar onde eu idealizo, onde no fundo, eu acho que todas as coisas que são normais são aquelas que me são familiares. Tudo aquilo que é feio é exatamente aquilo que eu não gosto. Tudo aquilo que é longe é tudo aquilo que é longe da minha casa. Ora, eu tenho um eu idealizado de tal maneira, que é um eu que tudo que eu faço, se não existem aplausos, eu mesmo me aplaudo. Daí o poeta dizer o seguinte: do que adianta uma glória sem audiência? Se não tem ninguém para ver, serve para quê? Serve para quê? Esse eu idealizado, e ele não é ruim, necessariamente, porque longe dele, eu vou cair num estado de depreciação absurda. Esse eu passado, esse eu presente, e esse eu idealizado, e tem o eu, que é a maneira como as pessoas me veem, e que não bate nem sempre o eu que eu idealizo com aquilo que as pessoas me veem. Quando Pedro disse a Jesus assim, eu jamais vou te negar, me permita, e aqui eu termino, eu acho que estava falando ali o Pedro, que desde a sua infância, por ter nascido numa condição social que não era das mais favoráveis, que não pôde ter sido escolhido como discípulo pelos mestres mais elegantes e mais influentes da época, este Pedro teve que acordar de manhã cedo, pegar a rede com seu pai, porque era pescador, e teve que trabalhar de sol a sol, e não ter férias em Paris com a família. Este Pedro teve que, pela força do seu suor, do seu sangue, me permita a expressão, entregar o resultado. Este Pedro, que da mais tenra infância, teve que entender uma coisa: se eu quiser vencer na vida, meu amigo, eu vou ter que depender de mim. Alguém se identifica com esse Pedro? Quando Pedro disse, eu jamais vou te negar, era a criança heróica dentro dele, dizendo, sim, se eu fui capaz de acordar 4 horas da manhã com meu pai, se eu fui capaz de assumir o negócio do meu pai, se eu fui capaz de lidar contra toda uma estrutura econômica, social que me jogou à margem da sociedade, então, meu caro, eu posso te dizer, Jesus, com toda a segurança, eu jamais vou te negar. Mas acontece que o Pedro que falou, eu jamais vou te negar, não era só o Pedro passado, também era o Pedro presente. Eu não sei qual era a idade do Pedro, mas eu vou dar um chute aí. Pedro já devia ter aí seus 50 anos. Atenção, 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 agora vem a linha de corte. Agora, hein? Agora é a linha de corte. A partir dos 50, se você ainda continuar sem medo na vida, hoje à tarde eu não vou nem almoçar, vou dedicar minha tarde, embora eu não tenha formação para isso, para te ouvir psicologicamente, tem alguma coisa errada com você. Se você passou dos 50 e não está com medo o medo é algo natural depois de 50. Sabe por quê? Porque a gente já viveu o suficiente para saber que muita coisa dá errado, não é verdade? E aí, eu calculo Pedro aos 50 anos. Ali com os medos naturais, aposentadoria, como é que eu vou me virar e tal, não sei o quê, pai. Quando Pedro chega e diz, Senhor, eu jamais vou te negar. Me permita a imaginação. Eu acho que havia uma mistura entre o Pedro heróico e o Pedro que começa a dizer, cara, cuidado com as promessas que você faz, que você já não aguenta essa infraestrutura toda, não. Aí tem um Pedro idealizado. Aqui não vai ter jeito. Aqui você vai ter que me permitir. Aqui você vai ter que me permitir. Uma fantasia. O grande sonho de Pedro, sabe qual era? Fantasia da minha parte, fantasia. Não tem nenhuma base no texto bíblico, só imaginação. Se eu fosse fazer um filme sobre Pedro, eu colocaria que o grande sonho de Pedro, na adolescência, sabe qual foi? Ser uma pessoa muito importante na sociedade e respeitada pelo máximo que ele pudesse. Quando Pedro diz, eu jamais vou te negar, sabe o que ele estava dizendo? Sabe quem estava funcionando ali também? Seu eu passado, seu eu presente, seu eu idealizado. Já que você já me considera permissão,
Permissão concedida? Na hora que Pedro falou assim, Senhor, eu jamais vou te negar. Permissão concedida. Imaginação da minha parte. Acho que João olhou para Pedro e fez assim. Tiago cochichou no ouvido do seu irmão. Totalmente sem noção. Simão, o Zelote, olhou para Pedro e deve ter pensado, tu só pode estar de sacanagem com a minha cara. O eu idealizado e a maneira como eu sou visto. Jesus cala a boca, fica quieto, em silêncio, até o momento em que Jesus olha para Pedro. Eu arrisco e termino. Sabe que olhar é esse? É um olhar que acolhe esses 4 eus. Não os separa, não os divide. Esse olhar acolhe. Esse olhar abraça. Esse olhar diz, venha com todas as ilusões que você tem a seu respeito. Venha com todas elas. Posso te dizer uma coisa? A única razão pela qual eu confio em Jesus, a única, dentre outras, o que é uma contradição em termos, mas a razão principal pela qual eu confio em Jesus, sabe qual é? Porque eu tenho toda a convicção de que Ele conhece a minha alma a fundo e ainda assim não me despreza. Ele pega todos esses retalhos do meu eu e olha para mim, e olha para mim, e olha para mim. E é por isso que eu posso cantar glória e aleluia, porque Ele olha para mim, Ele olha para mim, e Ele me enxerga e me abraça com um olhar que, honestamente, ninguém jamais vai dar para este olhar. Jamais como Ele. Pode entregar teu coração. Pode entregar a tua vida. Pode entregar tudo, seus sonhos, planos. Pode cantar glória e aleluia. Porque esse olhar é confiável. Nunca Ele vai te pegar na fogueira. Mesmo que você o negue. Jamais Ele vai te pegar na fogueira. E vai te expor na frente de ninguém. Ele vai te olhar. A última de todas as minhas fantasias. Eu acho que entre a morte e a vida, eu morri agora, supondo que o céu fosse um lugar, não é, mas supondo que fosse um lugar. Acho que o que está lá na porta, quem é que está lá na porta do céu no imaginário popular? Quem é que está lá? Pedro, em versão tecnológica, evidentemente, correto? Com um Samsung S9, CPF cidadão, 270-847-95553. E complicou. Não. Se o céu tem porta, e se tem alguém na porta, é Ele. Só com esse olhar. Só com esse olhar. Só com esse olhar. Eu recebi no WhatsApp, lugar irritante de tantas besteiras, de tantas coisas legais, um vídeo que eu queria passar para vocês. É uma música conhecida. E na música, tem uma menina que canta, belíssimo, dizendo glória, aleluia. E eu queria chamar a atenção. Como na música, ela mostra a enorme confiança em Deus e na força do seu olhar. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Aleluia, aleluia.
Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Será que podemos dizer? Aleluia, 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 aleluia. Deus é o nosso Pai. Senhoras e senhores, o Deus que nos acolhe. Levante e dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe com este olhar.